capítulo 4, versículo 16. E logo após nós vamos para a palavra revelada, vinda da paz do Senhor, nessa noite de hoje. Amém, glória de Deus. Está em capítulo 4. Para a glória de Deus, glória de Jesus. Assim, glória a Deus. Glórias a Deus. Todos encontraram? O versículo 16, que vai dizer assim: vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Amém? Glória a Deus. Abra agora na palavra revelada que está em Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Eu sempre digo isso nas pregações. Sou teóloga. Não gosto de fazer esboço, mas também não critico quem faz. Cada um com sua fé. Mas eu amo quando a palavra vem revelada por Deus. Glória a Deus. Ezequiel 37. Grande Deus, Pai, glória de Deus. Glória a Jesus, Todo-Poderoso. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aonde vai dizer a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei dedos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se, aleluia de Deus, a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, aleluia de Deus Todo-Poderoso, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Pode se assentar em nome de Jesus. Desocupa a sua mão e bata a palma para Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Livro de Ezequiel 37. Glória a Deus Todo-Poderoso. Alguns não conhecem muito bem o termo de significado dessa palavra. O significado da palavra osso seco quer dizer renovo. Grande Deus, a campanha está levando de Deus no tema. Esther capítulo 4, versículo 16, onde vai falar sobre jejum, vai falar sobre busca. Grande Deus Todo-Poderoso. Mas, aleluia, grande Deus, quando eu entendo que o Senhor, quando Ele dá uma palavra como esta, grande Deus, para eu e você profetizar no meio de um vale, grande Deus, porque muitas das vezes, aleluia, grande Deus, tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas estão mortas espiritualmente. Né, grande Deus Todo-Poderoso, precisando ser avivada por Deus, né, grande Deus Todo-Poderoso. E aqui, aleluia, grande Deus, uma parte que eu gosto muito de pegar nesse contexto bíblico, foi quando Ezequiel foi levado em espírito no meio de um vale de ossos. E quem eram aqueles ossos que estavam ali naquele vale? Era o povo de Israel. Aleluia, grande Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus, aleluia, grande Deus, longânimo e benigno.
oprimido. Aleluia de Deus, quando entra, aleluia de Deus, a palavra justiça, que é juízo. Aleluia de Deus, entra o castigo. Porque, aleluia de Deus, o Espírito Santo de Deus, aleluia de Deus, ele repreende, ele castiga, ele doutrina para levar a minha alma, a tua alma até o reino do céu. Aleluia. Mas quando entra, aleluia de Deus, a palavra fogo consumidor acabou. Acabou-se o homem e a mulher da terra. É onde o Senhor vai lá e tira o fôlego de vida. Mas aqui é a legua de Deus, o Senhor mandou Ezequiel profetizar. Mas a legua de Deus, uma coisa que me chama a atenção nesse contexto, é que Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. Tem pessoas que falam que Ezequiel, essa palavra foi covarde. Não. Simplesmente ele teve sabedoria de esperar a ordem de Deus. E tem pessoas que não esperam a ordem do Senhor. A legua de Deus Todo-Poderoso não busca para que Deus venha falar ou revelar. E aí vai fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. A legua de Deus Todo-Poderoso, que nem aconteceu com uma serva do Senhor. E ali a legua de Deus, ela disse para mim que estava subindo no monte com o esposo. O esposo recém-convertido sai das drogas. E aí eu disse para ele: irmão, você pediu direção a Deus? Você pediu a Deus a direção para estar fazendo esse propósito? Né? De Deus Todo-Poderoso. E aí ela disse: Deus me deu a direção. Eu digo: você que está falando. E aí eu contei um testemunho de uma serva do Senhor que pregava a palavra do Senhor que era uma bênção. E ela estava subindo no seu estado gestacional longe. Escute isso aí. E aí naquela época ela estava convertida. Isso eu contando para ela. E aí cheguei nele e falei assim: você pediu a Deus que você te lembre para você subir no monte de Carga? Não é perigoso? Aí ela disse: Deus já falou comigo. Aí eu lembro de Deus, muitas da vida ele está ajudando uma leve que você não tocou a leve de Deus. E aí ela lembra de Deus. Eu falei para ela bem assim: você que está dizendo que Deus falou, lembre-se, o subir é fácil, o descer que é o difícil. E aí o que aconteceu? A leva de Deus apareceu a essa mulher, aquele varão de muitos anos atrás, que saiu naquela época daquela separação com o frutinho dele no ventre, era uma menina. E era o sonho dela ter uma menina. E eu lembro até o dia de hoje, e contando aqui um pouco o testemunho, quando ela gritou no meio da rua dizendo que ela ia entrar no primeiro bar e ia tomar todas. Nem assim ela falou. E aí a leva de Deus emprestando a boca para Satanás. E eu disse para ela: mas lembre-se, você não falou que Deus mandou você subir no monte? Aí a prova chegou. Né, de Deus? Mas a leva de Deus até o dia de hoje, ela se encontra afastada. Grande Deus. Ela caiu espiritualmente. Acabou se demolindo a leva de Deus, a sua estrutura espiritual. A sua base, a leva de Deus, para a sua família foi destruída. A leva de Deus por falta de sabedoria. Aleluia. A leva de Deus Todo-Poderoso. E aí logo após, e a outra parte pior, Satanás entrou tão furiosamente na vida dela, que ela acabou se envolvendo com o filho do servo do Senhor, de um certo ministério que vai me falando, porque tudo isso a gente aprende, leva de Deus, ordem eclesiástica de tudo. E a líder do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus Todo-Poderoso, ela acabou matando aquele homem apalado. Né, grande Deus? Olha só o que o diabo fez. A leva de Deus Todo-Poderoso.
Oh, glória! Antes de qualquer coisa acontecer, aleluia de Deus, espere a ordem do Senhor. Aleluia de Deus, quando Deus falar algo com você, ore, jejue e busque. Aleluia de Deus Todo-Poderoso, para que Deus venha te dar a direção. Aleluia de Oh, Deus, glória! Ezequiel fez. Ezequiel aguardou a resposta do Senhor para poder profetizar. Grande Deus, você tem uma ferramenta. Aleluia de Deus, você tem uma ferramenta. Sabe qual é a ferramenta? A tua boca. Grande Deus, porque a Bíblia vai dizer que a nossa boca ela tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. Aleluia de Deus Todo-Poderoso. Vai na barra da maldição. Eu pego lá Neemias capítulo 13. Aleluia de Deus, quando Neemias estava ali, falando sobre diversos abusos. Aleluia de Deus Todo-Poderoso. Com o povo, aleluia de Deus, mas aí Balaão entrou, aleluia de Deus, amaldiçoando o povo, mas Deus tornou a maldição em bênção. Então tudo que se tornou maldição, aleluia de Deus, eu digo dessa maneira, Ele torna em bênção na minha vida e na tua vida. Palavra ao contrário, aleluia de Deus, Ele transforma em bênção. Palavra de maldição, Ele transforma em bênção. Por nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Então, aleluia de Deus, muitas das vezes está havendo um rebuliço na sua vida, você não sabe por que desse rebuliço. Tem pessoas, aleluia de Deus, que a primeira coisa quando vê um rebuliço acontecer é dizer é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisas, aleluia de Deus, que é permissão do próprio Deus. Tem coisas que é o Deus que permite, olha lá no livro de Jó. Grande Deus, quem foi que fez aquele rebuliço todo na vida de Jó? Foi Satanás, a mão de quem? De Deus. Porque ele não faz nada se Deus não ordenar. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia de Deus Todo-Poderoso, o Senhor, aleluia de Deus, através de Ezequiel, começou, aleluia de Deus, a levantar aqueles soldados que estavam mortos espiritualmente. O Senhor, aleluia de Deus, por intermédio de Ezequiel, aleluia de Deus Todo-Poderoso, começou a dar vida para aquele povo, aleluia de Deus, que estava morto espiritualmente. Aleluia de Deus Todo-Poderoso, era o fim de uma campanha. Aleluia de Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor manda perguntar como é que está a estrutura da igreja do Senhor nessa noite de hoje. Como é que está a sua casa espiritual nessa noite de hoje. Glória a Deus. Aí, aleluia de Deus, o Senhor faz a pergunta. Aí você vai se examinar. Como é que você está? Né, de Deus? Porque a Bíblia vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Nega de Deus, não é o pastor que vai te examinar. É você que tem que se examinar. Nega de Deus Todo-Poderoso. E aí, aleluia de Deus, voltando para a palavra. O versículo 8. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. Olha só o que estava faltando. A presença do Espírito Santo de Deus. Nega de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai me dizer claramente que Saul, por causa da sua desobediência, ele perdeu o quê? A presença. A presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Nega de Deus Todo-Poderoso. Mas aí foi dada a honra para quem? Para Davi. Por que foi dado para Davi? Vou lhe dizer. Salmo capítulo 6. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que quando Davi ele cometeu o pecado de homicídio e adultério, ele foi recorrer às misericórdias do Senhor, porque ele sabia que Deus era um Deus bondoso, um Deus benigno, um Deus tarde em se irar, um Deus misericordioso, um Deus perdoador. E a Bíblia vai dizer que ele entrou dizendo: não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou falho, sara-me, porque meus ossos estão perturbados. E quantas pessoas estão assim dentro da casa do Senhor? Trazendo perturbação na alma. A glória de Deus, Salmos capítulo 42 vai dizer que não foi escrito pelo salmista Davi. Grande Deus, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere Deus, pois ainda eu
se preocupar tanto com multidão na igreja, né? Grande Deus. Mas a Bíblia vai dizer claramente, lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, né? Grande Deus, somos talentos, e foste fiel do pouco, no muito te colocarei. Né? Grande Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes a glória de Deus, a presença do Senhor, ela se faz presença no pouco. Grande Deus, no meio muito. Espírito Santo da verdade. Agora preste bem atenção. Aleluia, grande Deus Todo-Poderoso. Aí Davi recorreu à sua misericórdia. Salmos capítulo 51. A palavra vai dizer que o salmista ele entrou naquela humilhação do Senhor, dizendo uma única palavra. Qual foi? Não, aleluia de Deus, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Mas remove sobre mim o Espírito reto. Quem quer ter um renovo nessa noite de hoje, levanta a tua mão. Filho,
sumidor. Grande Deus. Então, muitas das vezes... Aleluia, Jesus, sua glória. Alguma coisa ele faz. Grande Deus, eu fui curada de leucemia. Fui curada de câncer no pulmão, causada por uma pneumonia. Eu fui curada de um tumor no intestino. Aleluia de Deus, um câncer no colo do meu outro que já cheirava podre. Aleluia de Deus, muitas das vezes Deus permite alguma coisa acontecer na sua vida para você se despertar, voltar a buscar, a voltar ao primeiro amor. Aleluia de Deus. E eu adquiri as minhas curas, foi buscando. Grande Deus Todo-Poderoso, foi buscando a face de Deus. E quando eu passei o atentado, no dia 9 de outubro de 2011, bem no dia do meu aniversário, olha só. Bem no dia do meu aniversário. O dia que eu reclamava tanto porque eu não ganhava presente, não ganhava bolo, ninguém lembrava de me dar os parabéns. Hoje todo mundo lembra de me dar parabéns, ganha o bolo, ganha presente, que é tudo. Mas aí esquecendo eu, que o autor da minha história, que me gerou no ventre da minha mãe, lembrava todo dia do meu nascimento. Que era Deus. Você vê que o 302 da alma cristã vai dizer: em vez de murmurares, cante. Aleluia. Aleluia de Deus, cante. Porque quando você está adorando, Deus está trabalhando. E quando você está adorando, Deus está fazendo um cenário lindo da sua vida, da sua casa, da sua família. Aleluia de Deus. Quer ver você quer ver Satanás surgindo aqui, saber quando você está perdendo batalha? É quando você para de adorar. Você vê a aleluia de Deus? Eu comecei a ficar conhecida dentro das igrejas. Aleluia! Porque eu tinha que cantar muito coro de fogo, né? Grande Deus. Hoje o Senhor mudou um pouco mais essa minha trajetória aí. E aí, eu gostava de toda igreja que eu passava, cantar esse corinho. Né, grande Deus? Aí, por causa desse corinho, eu fiquei mais conhecida aí. Olha só. E aí, aprendi um pedacinho desse corinho, eu chegava e cantava ele. Porque é para despertar os três, já vai dizer: o certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. E hoje aqui nessa igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo o varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Quem não vem na escola dominical, cada doutrina não consome, vai ser comido de bicho. Aí pronto. E aí eu entendi com Deus, pelo louvor 302 da
vocês ouvirem. Grande Deus. E aí, sendo cortada, golpeada, cortada a face, vários cortes na cabeça. Meu cabelo era bem grande, bem cacheado, bem cheio. Quando eu soltava ele, o povo de amanhã, né, os irmãos da igreja, os vizinhos, ficavam me chamando de Globeza 94. Ficava lá. E aí, começou Deus tomar usar dizendo, Mandela, solta o seu cabelo. Aí eu ficava naquela quente, cabelo no povo, ficava comparando com a coisa. Lembra de Deus, não soltava o cabelo. Mas eu glorifico o nome do Senhor, sabe por quê? Porque a lembrança de Deus, quando eu ouvi da boca daquele médico, chamado Dr. Paulo, a lembrança de Deus, Dr. Tiago de Amorim, a lembrança de Deus, chefe da ortopedia do Hospital Pimenta, que fosse que correu comigo na cirurgia, na primeira, que até agora está na primeira ainda, né, grande Deus, porque a lembrança de Deus, ele estava ainda no propósito de fazer outra cirurgia comigo, 4 sessões na direita e 6 na esquerda, e ele disse, Débora, você não morreu por uma foice, mas por uma cirurgia você pode morrer, porque você vai ter que passar por uma geral de 3 em 3 meses. Hoje eu escuto ouvir da boca deles, deixa sua mão do jeito que está. Hoje eu faço tudo com minhas mãos, mas ele deu um monte de 3 meses sem poder fazer nada. Agora me pergunto se eu fiquei em casa. Não. Quando estava beirando já 7 horas da noite para chegar cedo na igreja, eu já estava arrumada. Aí eu dizia assim, você está ficando doida? Vai que o doido que fez com você está aí. Eu digo, não tem doido nenhum não. Isso aqui foi a mão do meu Deus, ele permitiu, ele me livrou. Bendito seja o nome do Senhor, sabe por quê? Porque a lei de Deus eu fui cobrada por Deus no culto de missão. Eu amo o culto de missão. E foi por causa da lei de Deus, no culto de missão, que eu vi da boca daquele pastor, esse integrante do PCC, a cobrança do Senhor dizendo, tem uma irmã aqui que nós vamos a dizer, como você quer fazer a obra do Senhor com a cadeira de rodas, faltando o membro do teu corpo? Cadê a obra do hospital que tu parou? Cadê a do presídio que você também iniciou? Grande Deus. Aleluia. Quando Deus ele cobra, ele cobra. Aí muitas das vezes o pastor está convocando a uma oração, vem Pedro, Maria, Tiago e João. Convoca para um jejum, povo no jejum. Convoca a consagração, também não consagra. A lei de Deus tem que obter bênção e vitória. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, passei por esse processo terrível. Eu tive que ver essa minha mão esquerda virada de verso ao contrário. E gritava, a lei de Deus dizendo que minha mão estava caindo. Grande Deus Todo-Poderoso com 4 ferros. Por quê? Ouvi da boca do doutor Paulo dizendo, fizemos o milagre na tua mão. Porque iríamos amputar a tua mão. Foi colado osso por osso. A lei de Deus, osso por osso foi colado na minha mão. Sabe por quê? Aqui vai dizer... Aleluia! Que quando o Senhor permitiu Satanás tocar em Jó, o Senhor disse para ele, ore, mas não vou permitir que Satanás arranque nenhum membro sequer do teu corpo. Aleluia. Mas sabe por que Deus não permitiu? Vou lhe dizer, o grande de Deus, eu não faltava uma consagração. E eu fazia uma surpresa para o meu pastor. Pegava uma sacolinha de feira, escute isso. Hoje você não vê mais essas obras da igreja.
Senhor,